Pronto. Então, mais uma vez, doutora Luciana, muito obrigada por estar aqui, por prestigiar o nosso evento, por todo o apoio, por todo o suporte que a diretoria tem nos dado em todos esses eventos que a gente tem feito. Sem esse incentivo de vocês, esse apoio e mais essa liberdade que vocês nos dão, certamente não conseguiríamos realizar tantos encontros como a gente tem feito. Então, muito obrigada por isso. Você sabe, já sempre te falo, mas nunca é demais relembrar o quanto eu admiro como advogada, como pessoa, como vice-presidente da nossa subseção. Então, é uma honra, um prazer mesmo ter você aqui conosco. Quero agradecer também aos membros da comissão que, junto comigo, fazem esses encontros serem possíveis, né? Muito debate, muita discussão para a gente poder delimitar os temas, os convidados. Esse é um trabalho, um esforço muito árduo que todos vocês fazem e eu sou muito agradecida por ter o prazer de tê-los comigo nessa caminhada. Quero agradecer também o professor José Eduardo, que está disponibilizando o seu tempo e seu conhecimento para estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. O doutor José Eduardo, vou me permitir chamá-lo de Zé, tá bom? Zé, pelo amor de Deus. Muito obrigada, Zé, por estar aqui com a gente, por ter topado esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E quero agradecer, por fim, às meninas da OAB, na pessoa da Carol, na pessoa... Agora eu não sei mais, viu, Lúcia? Eu agradeço a Bia, porque ela já é da comissão, então fico na dúvida. Mas quero agradecer a Carolzinha. Ela vai querer a dupla, duplo agradecimento, né? Agradecimento é sempre bom, gosto. Agora que ela está ainda toda metida com a carteira dela, vai ser duro, viu? Então, quero agradecer a Carol, a Bia, a Miriam, a Andresa, que também permitem que a gente faça esses eventos de forma tão proveitosa. São elas que fazem tudo acontecer nos bastidores. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Luciana Freitas, nossa vice-presidente. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui, receber, né, vocês. A Comissão de Direito Civil tem se dedicado muito, feito encontros regulares, com vários debates, diversos temas, e eu costumo dizer que eu, o Daniel, o Ivan, o Cláudio, o Paulo, mesmo que nós estejamos em 5 pessoas, nós nunca conseguiríamos abranger o tanto de discussão, o tanto de temas que a gente consegue abranger se não fosse esse trabalho em conjunto. Então, as comissões temáticas, elas são importantíssimas para que cada um possa se aprofundar, possa discutir a área que gosta, que tem interesse. Atualmente, nós contamos com aproximadamente 70 comissões temáticas. Então, isso é muito bacana, né? E é um trabalho voluntário, de grande dedicação. Então, eu sempre agradeço a vocês, em especial hoje, vocês da Comissão de Direito Civil, porque se dedicam demais para fazer bons trabalhos, para proporcionar ambientes, né, de discussão saudável, de crescimento. Eu acho que isso é muito importante. Agradecer ao palestrante e à mediadora de hoje, né? Obrigada, Zé. Um grande amigo, Dr. José Eduardo, sempre muito parceiro, participa da gente com os cursos da ESA também. É sempre muito bom te encontrar. Doutora Cláudia, muito obrigada também por essa disposição. Ao doutor Marcos, que também está aqui na mesa, estava no folder. Então, a todos vocês, eu espero que realmente, né, seja muito proveitoso este momento. E agradecer, né, nós brincamos aqui com a Beatriz, esse meio virtual, eu brinquei ontem, né, Mari? Obviamente que eu sou cringe, né? Obviamente, eu nem preciso justificar o porquê. Então, eu sempre gosto de dizer que se não fossem vocês, meninas, todos os nossos colaboradores, mas em especial
vocês que estão sempre aqui em todos os eventos virtuais, que nos proporcionam aí o encontro do link, as informações, o funcionamento da plataforma. Com certeza, os eventos são muito de grande porte, devidamente preparados, porque nós temos vocês, com certeza. Então, Beatriz, Carol, Andressa, Miriam, muito obrigada por tudo sempre. Vou devolver a palavra à doutora Mariana para que a gente comece aí os trabalhos. Muito obrigada, doutora Luciana. E sem mais delongas, passo então a palavra para os nossos mediadores, doutora Cláudia e doutor Marcos, que conduzirão os trabalhos do nosso evento de hoje. Obrigada, Mariana. Antes de iniciarmos a nossa palestra, em nome da Comissão de Direito Civil, agradeço respeitosamente à OAB Campinas, a toda a sua diretoria e equipes, agradeço à nossa presidente e aos membros da nossa Comissão de Direito Civil pela oportunidade de promover este evento, agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e em especial agradeço ao professor José Eduardo Martins, que tão gentilmente nos disponibilizou parte do seu concorrido tempo. Bom, hoje falaremos brevemente sobre os princípios contratuais na prática da advocacia, quando e como usá-los. Em regra geral, todos nós sabemos, né? Princípio é uma causa primária, é padrão de conduta, é uma essência de alguma coisa. Mas para o direito, princípio é a base do ordenamento jurídico. Ele nos serve à interpretação normativa, podendo estar ou não expresso na forma da lei. Dentre os contratualistas, o Código Civil é conhecido como Código dos Princípios, pois é muito importante na atual codificação, interagindo com a Constituição Federal e todo o regramento jurídico. O direito contratual, ele se rege por diversos princípios. Dentre os mais modernos e ativos nas relações civis e consumeristas, nós podemos citar princípio da autonomia privada, princípio da função social do contrato, princípio da boa-fé objetiva, princípio da força obrigatória dos contratos, princípio da relatividade dos efeitos contratuais, enfim. Há de se concordar que a função mais importante dos princípios nos negócios jurídicos, em especial nos contratos, é manter as obrigações da relação pactuada em constante equilíbrio, para que as partes consigam dar continuidade àquilo que foi celebrado. Afinal, relação desequilibrada abre margem a abusos de direito, vantagens indevidas, enriquecimento ilícito, enfim, tantos outros pesos que podem sobrecarregá-la e levá-la ao fracasso. Mas, infelizmente, nós não teremos tempo de nos aprofundarmos em todos os princípios que orbitam o direito civil e os contratos. Então, nesta noite, pretendemos trazer a você um pouquinho da vivência prática de como os princípios poderão interagir nas decisões e nas relações jurídicas. Afinal, o que podemos fazer quando, em meio a uma relação contratual em curso, surge um fato inesperado, capaz de abalar o negócio a ponto de perdê-lo? Até onde vai a força obrigatória dos contratos? Os efeitos pactuados podem ser relativizados? Bom, para nos responder estas e outras questões interessantes, é com muita satisfação que convidamos o professor José Eduardo Martins, doutor e mestre em Direito Civil, para conversar conosco nesta noite. Mas antes, passo a palavra ao Dr. Marcos Cândido, que irá nos contar um pouquinho da história do nosso estimado palestrante desta noite. Dr. Marcos, a palavra está com o senhor. Obrigado, Cláudia. Obrigado, doutora Luciana, Mariana, nossa presidente. E, finalmente, a apresentação aí do doutor e professor José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins, que é pós-doutor pela Ius Gentil Conibrigae, da Universidade de Coimbra, é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Cursou Law and Economics na Universidade de Chicago e fez seu bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Atualmente é coordenador da especialização em Direito Contratual da PUC Campinas e professor em cursos de graduação e pós-graduação na mesma universidade, além de exercer a advocacia. E, sem mais delongas, passo a palavra ao professor José Eduardo Martins. Professor, a palavra está com o senhor. Fique à vontade para dividir os seus conhecimentos aí nessa noite com a gente. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite aos membros aqui da OAB e aos todos que estão nos assistindo. Aqui especificamente, primeiro agradeço aí as gentis palavras de todos, da doutora Luciana Freitas, a Lu, né, minha amigona, aí então vice-presidente da OAB, ao convite da doutora Mariana Baroni, a Mari, aí que me convidou também para essa palestra, né? E hoje acabei conhecendo vocês hoje, doutores, mas também já vou também chamar, né? Agora a Clau e o Marcão, né? Doutoras Cláudia e Marcos, né? Aí também que com as gentis palavras e a ótima introdução, início de exposição aí da matéria que fizeram. Muito obrigado a todos aí e todos também que disponibilizaram o seu tempo para vir aqui ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar sobre princípios contratuais, até porque é um tema que eu gosto muito, né? Afinal, meu mestrado e meu doutorado foi em cima de direito contratual, sobretudo aí acerca de princípios contratuais, trabalhei bastante com isso. E eu começo a minha exposição falando aqui, inicialmente, algo que parece até paradoxal ou contraditório àquilo que estamos trazendo nessa temática de hoje. Que se a gente está falando de prática na advocacia, quando aplicar princípio ou deixar de aplicar, eu dou uma primeira sugestão. Evite ter que aplicar princípio contratual na sua vida prática. Você vai falar assim, como assim? O cara vem falar de princípio aqui, ele está falando para evitar aplicar princípio. Ele é louco, né? Já quer chutar aqui o pau da barraca desse jeito. Calma, por que eu estou querendo dizer isso daqui? Vamos pensar primeiro na estrutura dessas normas jurídicas. Quando eu falo de regras, quando eu falo daquelas normas que têm lá uma situação de definição, uma ideia de definitivo dentro dessas normas, eu tenho, por conseguinte, uma ideia de aplico ou não aplico. Então, se você pega, vou pegar até um exemplo fora do direito contratual. Se eu pego lá, maioridade se inicia a partir dos 18 anos, ou você tem 18 ou você não tem. Não tem como você ter mais ou menos, falta 2 dias para fazer 18 anos. Vou pegar, por exemplo, eu fiz aniversário ontem, né? Então, vamos dizer que eu voltei no tempo, tinha 17. Então, no dia 19 de julho, tá quase 20, já estou chegando à maioridade. Posso me considerar maior? Não. Ou eu sou maior, ou eu não sou. Agora, os princípios, eles já têm uma porosidade, eles já têm uma elasticidade, eles já têm uma multiplicidade de circunstâncias que podem se encaixar nele. Isso é ótimo para solucionar muitos problemas, ao mesmo tempo que cria inúmeros problemas. Vamos pensar de um jeito simples. Eu posso entender que eu estou agindo de boa fé, me comportando de determinada maneira. A Mariana, outra contratante, acha que aquilo não é boa-fé. Aquilo está aquém da boa-fé. Aquilo lá, na verdade, não está cumprindo um dever de informação, um dever de cooperação, que eu devia fazer mais que isso. Pronto. Aí, então, a gente já tem um litígio, a gente já tem um conflito. E se eu for levar isso para o judiciário, veja só, eu vou ter que justificar que eu estava agindo de boa fé, a Mariana vai justificar da forma dela que eu estava agindo de má fé, e daí o juiz talvez tenha uma outra ideia do que seria agir de boa fé. Pronto. Daí a gente vai ter que levar para o tribunal essa discussão e torcer para um precedente, a jurisprudência for conforme aquilo que um de nós está pensando. Veja, o problema é grande aqui. E com isso, então, a primeira ideia que eu faço é não tente deixar o seu contrato para ser solucionado por meio de um princípio. E aí, então, a gente passa para o segundo ponto. Vamos nos utilizar muito bem daquilo que é a base, a estrutura do direito contratual.
o tal do princípio da autonomia privada. A autonomia, que era a autonomia da vontade, porque voltada para questões, sobretudo, de liberdade patrimonial, que hoje se desdobrou para uma liberdade não só patrimonial, como existencial também, embora com balizas dadas pelo ordenamento jurídico. Veja que vamos usar essa liberdade, essa autonomia privada, para estabelecer cláusulas contratuais que prevejam, na maior intensidade possível, as consequências daquele contrato. Logo, dentro dessa ideia de autonomia privada, vamos fortalecer aquilo que era pesadelo para alguns na faculdade, o tal do pacta sunt servanda. Ou então, né, essa expressão, a gente fala pacta sunt servanda quando a gente está na graduação, né, para impressionar as outras pessoas, né, os outros colegas, amigos nossos que não estão fazendo direito. Eles falam assim, não, veja, é porque o pacta sunt servanda, daí você bebe um golinho lá da cerveja, daí todo mundo fala, nossa, o cara está falando difícil, você nem sabe o que você está falando, né? Mas aí você fala do pacta sunt servanda. Veja, ele é a ideia de obrigatoriedade daquilo que foi pactuado, daquilo que foi disposto entre as partes. Se você detalha isso bem, se você coloca isso com clareza, se há esse entendimento entre as partes, dificilmente você precisa acionar um princípio jurídico para ter que solucionar aquele caso. Pode acontecer? Óbvio que pode. Mas você dificulta e muito você ter que procurar um princípio. E aí, a gente já puxa, eu aproveito já a oportunidade para puxar uma ideia lá de análise econômica do direito, que é a ideia de contrato incompleto. O que é essa ideia de contrato incompleto? Todos nós aqui presentes, todos aqui os participantes, que eu estou vendo aqui os nomes de vários, inclusive alguns conhecidos, obrigado por estarem aqui me ouvindo. Veja, nós fazemos contratos, celebramos os contratos, redigimos esses contratos, eu tenho certeza que muito bem feitos. Tenho certeza aí que a doutora Cláudia, o doutor Marcos, escreve muito bem contrato, os clientes deles saem satisfeitos. Mas eu vou falar uma coisa, seus contratos são incompletos. Assim como o da Mariana, e daqui até inclusive que abriram a câmera rapidinho, aqui a doutora Bárbara, o doutor Tiago, obrigado por estarem aí presentes, ouvindo também. Tenho certeza que vocês fazem contratos excelentes, mas são todos incompletos. Pronto, o professor já está ofendendo a gente aqui. O que é isso? Eu não quero dizer que eu estou querendo ofender vocês aqui. Eu também, todos os meus contratos que eu redigi até hoje são incompletos. Por quê? Você consegue prever tudo que vai acontecer no mundo no seu contrato? Tem como? É impossível. Quem que lá em 2019, janeiro de 2019, colocou uma cláusula no contrato? Se ocorrer uma pandemia vinda da China, então as cláusulas serão dispostas dessa forma. Se ficarmos em lockdown por tantos meses, acontece. Ninguém faz isso, né? No máximo, a gente coloca uma cláusula genérica. Caso fortuito, força maior, a gente fala lá de algum descumprimento de alguma cláusula de forma genérica que leva a resolução, rescisão, enfim, resilição, da forma que você quiser colocar de forma técnica ou atécnica. Mas você coloca de forma genérica, porque não tem como prever tudo. Mas veja, se estiver dentro das possibilidades de previsão, é interessante que você coloque. Então, veja, já estamos falando aqui inicialmente de colocação na prática de forma preventiva, dois grandes princípios. Exerça plenamente sua autonomia privada. O Código Civil, o direito privado, normatiza muita coisa, estabelece muitas regras, estabelece, mas, ao mesmo tempo, ele permite você exercer muito intensamente a autonomia privada e, inclusive, estabelecer contratos atípicos. Então, use esse campo de liberdade que você tem inicialmente. Segundo, se você tem essa liberdade, vincule o outro dentro desta liberdade. Parece até contraditório. Você usa uma liberdade para tirar a liberdade do outro. Mas é essa a ideia. Porque você tem interesse contraposto. Eu quero o dinheiro que a Mariana vai me pagar.
e a Mariana, que é o produto que eu quero entregar para ela. Interesses contrapostos. Então, vamos vincular. Mariana, você vai me pagar tal dia, de tal modo, em tal lugar. E a Mariana vai colocar assim, e você vai me entregar o tal produto com tal especificação em tal dia, tal lugar. Pronto, em tal modo. Pronto, estabelecemos isso. Por quê? Se eu vou levar essa discussão para o judiciário, eu não preciso falar, a Mariana agiu de má fé. Ela falou que ia pagar e não pagou. A Mariana, olha só como ela é malvada, excelência. Ela nunca quis cumprir esse contrato. E daí fica aquela discussão se a Mariana é malvada ou não, que não vai levar a lugar nenhum. Porque ela vai chegar lá na audiência e vai falar, olha, eu sou até membro da Comissão de Direito Civil, olha só, né? Olha meu cabelo esvoaçante aqui e tudo mais, sou professora da PUC Campinas, eu nunca faria essa maldade. E daí o juiz vai falar assim, não, realmente, olha só que carinha angelical da Mariana, é impossível que ela seja malvada. José Eduardo, você está errado nesse caso. Agora, se eu chego e falo assim, a Mariana assinou tal dia, tal data, o contrato, tem que entregar isso. E olha, excelência, não entregou. O que a Mariana vai ter que fazer? Veja, então, eu achei que ia pagar, mas não paguei. Não tem que fazer. Não tem que falar. Não tem que justificar. Ela vai ter que pagar. Então, a gente precisa voltar novamente o foco, isso que eu estou vendo que a gente perdeu muito foco, nessa ideia dos princípios de pacta sunt servanda e autonomia privada. E essa preocupação excessiva que nós temos em vincular boa-fé, função social do contrato, não que não seja importante, porque até porque se eu falar que não é importante, eu jogo fora tudo o que eu fiz no meu mestrado e doutorado. É importante, mas veja, não ser o foco das relações contratuais, das obrigações nossas, porque senão a discussão entra numa subjetividade muito grande, que perde força a sua atuação. Então, pensar, vamos montar as cláusulas contratuais bem feitas no máximo possível que eu consigo montar. Outro ponto importante, não fazer confusão em ramos do direito. O que eu quero dizer com isso? Vejo muitos casos que chegam, inclusive, ao STJ, de pessoas que celebram contratos civis e ficam levantando princípios próprios do direito do consumidor. Veja, mas aqui tem que ser protetivo porque coitadinho de mim. Amigão, a presunção é equilíbrio na relação civil. Não tem como você levar em consideração essa ideia do direito consumidor. Claro, se fosse o inverso, a gente pode até pensar numa possibilidade aí de encaixe. Mas, do civil para o consumidor, complica. Porque a gente tem que cada um tem o seu campo e que, para haver aplicação das regras de consumo, precisa haver essa relação de consumo. Assim como você não pode falar de regras próprias de consumo ou só de civis dentro do contrato administrativo, porque daí a administração pública tem aquela pancada de regras, de princípios, de normas próprias protetivas do interesse público. E aí, então, você vai estar numa situação, vamos dizer assim, hipossuficiente perante a administração pública, né? Então, esse é um outro cuidado, embora aqui um alerta um pouco mais amplo, né? Mas assim, e sucinto, né? Que também deve ser tomado aí pelos operadores durante a prática jurídica. Agora, vamos então entrar nos princípios que são mais polêmicos e falados aí, para podermos então entender um pouco dessa aplicação, dessa ideia aí melhor. Bom, eu falei desse pacta sunt servanda, então fiz aí um contrato com o doutor Marcos, beleza, estabelecemos bonitinho, até que, vamos dizer, na celebração tudo certo, tudo equilibrado. Então a gente obedeceu o princípio da equivalência material. No subjetivo, partes equilibradas, conforme o nosso ramo do direito, vamos falar que é o civil, simplesmente, e objetivo nas prestações e obrigações que nós temos entre nós. Eis que chega aí pandemia, dá
uma chuva forte destrói a plantação do Dr. Marcos. Ou então acontece aí um acidente que consome em chamas no incêndio aquilo que ia ser entregue a mim. Veja, situações que mudam então esse equilíbrio contratual. E nós temos que pensar aqui então em utilizar essas alternativas e instrumentos que nós temos no nosso ordenamento. O primeiro, mais simples, que a gente fala da situação de caso fortuito ou força maior. Veja, situações que são inesperadas, extraordinárias, que mudam aquilo que foi determinado inicialmente pelas partes. Artigo 393 lá do Código Civil. Se eu pergunto para todos vocês aqui, né? A primeira ideia, quando eu falo de caso fortuito ou força maior, vocês já veem na cabeça assim, resolução do contrato. Acabou. Me livrei. Ufa, acabou. É mesmo. Você já parou para reler o artigo 393 do Código Civil com calma? Porque olha só, ele fala o seguinte, vai resolver o contrato, caso fortuito, força maior? Vai. Desde que no próprio contrato o contratante não assuma as consequências do caso fortuito e força maior. Então, veja, você pode criar uma disposição contratual em que você assume essa responsabilidade também. Então, não é automática a resolução do contrato, né? Como a gente faz esse link na nossa cabeça. É a regra, mas tem a exceção. Por isso que tem que tomar cuidado também no momento, não só de redigir, revisar ou assinar o contrato. Prestar atenção nessa cláusula, porque às vezes é como pegadinha. A outra parte insere lá, que vai assumir os riscos do caso fortuito e da força maior. E você fala assim, é cláusula de praxe e deixa passar e lê por cima. Né? Então, é um primeiro detalhe. Agora vamos voltar lá para o caso que eu tenho contrato com o Dr. Marcos. E aí, combinei com ele de pagar R$100 sobre os produtos que ele vai me fornecer, os serviços que ele vai me fornecer ao longo aí dos anos. Eis que o negócio começa a R$100, daí começa a ficar pelas variações, pode ser até por variação cambial, mas por outros motivos, pela mudança de preço das coisas, mais inflação, enfim, tudo que vai, a conjuntura da coisa vai mudando, R$100 começa a virar 300, que vira 500, daqui a pouco eu tenho que pagar R$3.000 por ele, pela mesma quantidade de produto ou serviço. Opa, peraí, tá pesado. O que eu faço agora? Bom, a gente tem aquela ideia que já vem na cabeça. Revisão do contrato. Resolução por onerosidade excessiva. E a gente fala isso como se fosse a mesma coisa. A gente fala como se revisão judicial do contrato e resolução por onerosidade excessiva fossem a mesma coisa. Não são. 317 do Código Civil fala da revisão judicial do contrato. 478 a 480 da resolução por onerosidade excessiva. O que muda de um para o outro? 317, você pede para o juiz revisar as obrigações contratuais. Então, o juiz vai identificar que houve um motivo imprevisível, e é aqui que eu quero entrar com vocês também na prática. Então, ele vai olhar, você vai ter que justificar um motivo imprevisível, que houve desproporção entre as obrigações, e o juiz agora vai poder reequilibrar essas obrigações. Mas pode ser que não seja importante, não seja mais interessante para mim dar continuidade. Ó, Marcos, muito legal o contrato que a gente fez e tal, mas agora eu não quero mais esse rolo para minha vida. Então, eu posso me valer do 478 ou 480. Daí, então, eu vou pedir a resolução contratual. Por quê? As obrigações se tornaram desproporcionais, manifestamente desproporcionais, por um motivo imprevisível, um acontecimento aí extraordinário. Ótimo. Até aqui, vocês, acredito, saibam isso muito bem. Mas o que temos que pensar em cima disso?
Quando que há um motivo imprevisível? Quando, de fato, eu posso me valer desse rebus sic stantibus? Então, buscar novamente esse princípio de equivalência material. Aí, então, a gente precisa voltar para a ideia de quebra da base objetiva do negócio. O que significa isso? Veja, quando eu celebrei o negócio com o Dr. Marcos, eu tinha que a equivalência entre as nossas prestações se davam R$100 é equivalente a tanto serviço ou tanto produto. Dentro de certas circunstâncias, dentro de um certo contexto. Ou seja, estando a economia dessa forma, estando o fornecimento de insumos dessa maneira, estando o preço das coisas dessa maneira, enfim, estando tudo nesse contexto, então eu acho que isso é o justo a se pagar. Essa é a troca que nós queremos fazer. E não há nenhuma previsibilidade de mudança aleatória ou então intensa dessas condições. Então, veja, eu estou vendo que vai ficar R$100 por um bom tempo. Ou então, se mudar, vai até uns 150, 200 no máximo. Vamos dizer, a economia não está muito boa, tal, mas vai até uns 200. Não vai chegar a R$3.000. Então, eu tenho uma previsão, pelas circunstâncias, que é aquilo que vai acontecer. Fugiu disso, quebrou a base objetiva do meu negócio. E aí, então, eu posso buscar a revisão judicial. Vamos pensar aqui dentro de contexto de pandemia? Vamos imaginar, olha, o Dr. Marcos tinha que me entregar determinado produto todo mês. Lá, e eu tinha que pagar para ele o valor. Só que daí teve o lockdown, tudo mais, ele não pôde entregar o produto para mim. É justo que eu fique pagando para ele por um produto que eu não vou receber naqueles meses? Parece justo, né? Se ele não está prestando a obrigação dele, eu não posso, então, ter que ser obrigado a cumprir a minha obrigação agora. Então, vejo que tem uma situação excepcional que, inclusive, pode puxar uma renegociação. Pode, possível, a gente ter que repensar aí a estrutura do nosso contrato. Mas, se não está tendo os serviços, a gente tem que, então, suspender as obrigações aí que são recíprocas. Por outro lado, veio a pandemia, mas o Dr. Marcos, ele só me entregava, por exemplo, e-book. Ele abriu um link lá para mim para eu poder acessar o e-book. Isso foi afetado pela pandemia? Ah, nossa, pandemia, todo mundo trancado em casa. Agora o Dr. Marcos desligou a internet e falou assim, vai que o vírus vira vírus de computador e passa pela tela e pega aqui meu rosto, eu pego Covid digital, né? Não tem como. Tem como ele prestar ainda o contrato. Então, veja, aqui eu já não posso falar que a pandemia era algo imprevisível e dentro dessa imprevisibilidade eu não preciso mais, eu posso pedir a resolução desse contrato. Não, esse serviço continua funcionando normalmente. Então, você como operador do direito, você como advogado, tem que fazer esse raciocínio para os seus clientes. No momento da contratação, se coloque no lugar dele. O que era previsível pensar? Olha, podia ter mudanças econômicas aí, podia acontecer tal incidente, mas, olha, era algo que poderia ser esperado, sim. Poderia acontecer. Não é uma situação que, diante daquela atividade, diante daquele comportamento, é completamente impossível. Então, veja, aqui não dá para se falar numa revisão, numa resolução. Aqui você tem que assumir os riscos do negócio. Sobretudo falando lá no direito empresarial, que embora eu já comece a defender que deve ter uma segmentação aqui entre contratos civis e empresariais, pode ser até um tema para outra palestra aqui, né, Mariana? Depois a gente pensa nisso daqui depois. Mas a ideia é que os contratos são paritários, tanto civis quanto empresariais. E os empresariais, você assume também o risco empresarial.
pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Ah, mas olha, o Marcos topou fazer por R$100 por mês, mas o serviço dele, na verdade, valia 1.000. Tá? Ah, então agora foi onerosidade excessiva para ele? Pode falar isso? Veja, quem contrata mal, assume. Então, se o Marcos sabia bem do serviço dele, eu não me utilizei de nenhuma artimanha para enganar o Marcos. Ele simplesmente falou assim, ó, meu serviço é 100. Eu falei, nossa, 100? Nossa, barato pra caramba. Assino. Ele assina? Acabou, né? É aquilo lá. Aquele que se prejudicou, aquele que contratou mal, aquele que negociou mal, assuma os prejuízos. Então, sempre pense. Contexto, circunstância. Pense, então, no momento da contratação, se aquilo era previsível acontecer. Se não, então você pode acionar a cláusula rebus sic stantibus e pedir, então, aí uma revisão judicial do contrato ou a resolução por onerosidade excessiva. Tá? Muito bem. Outro agora, então, ponto que eu quero falar para vocês é sobre o princípio da função social do contrato. Esse aqui é um princípio que eu falo até nas aulas lá da extensão de contratos empresariais, que a gente aprende na faculdade do jeito fofolete. Né? Lembra daquelas bonequinhas fofolete, né? Que ficava naquele negócio, parecia uma caixa de fósforo, assim, né? Tudo fofinho. Ah, e o que é o princípio da função social do contrato? Zé, entrega a idade assim, viu? Ah, é verdade, eu sou cringe, né? Então entreguei aqui, né? O problema é que eu não sei nem o que é hoje em dia para falar, né? Então, em substituição para fingir. Então, tá aí, tá colocado que eu sou cringe. Veja, por que eu falo que é fofolete? Porque a pessoa pensa assim, ah, olha, é aquela ideia da justiça contratual. É aquela questão de que terceiros não podem ser prejudicados pela contratação e o coitadinho do terceiro vai ficar triste porque ele teve um prejuízo. Ele vai chorar a noite inteira e daí você fala da função social do contrato para poder desfazer aquele negócio do mais. Gente, contrato é preponderantemente patrimonial. A gente sabe que tem questões existenciais que podem ser levadas em consideração, mas ele é preponderante no ponto patrimonial. E quando a gente está falando de patrimonial, a gente está falando de perdas econômicas. E se são perdas econômicas, nós temos que pensar o seguinte, que a função social do contrato existe para impedir as externalidades negativas que um contrato pode criar. Que, professor? Que externalidade negativa? Pronto, o cara começou a viajar, inventar palavras, nem ele sabe o que ele está falando. Vamos lá. Olha só. Externalidade é um conceito dentro da economia, que quer dizer o seguinte, que algumas relações econômicas produzem efeitos que não são queridos ou até mesmo aí pensados, né, pelas partes envolvidas. Então, vamos dizer o seguinte, se eu estou conversando lá com a doutora Cláudia e daí a doutora Mariana está do meu lado lá e eu estou fumando a doutora Cláudia também, eu não sou fumante, não sei a doutora Cláudia se é fumante ou não, né? Mas daí, vamos dizer que a gente está fumando lá, veja, eu estou criando uma externalidade negativa para a Mariana. Por quê? Porque ela está lá do lado, está lá respirando esse ar, né, cheio de fumaça de cigarro, está tendo prejuízo para a saúde dela. Veja, contrato vai acontecer a mesma coisa. Você vai contratar, você vai produzir efeitos perante terceiros. Esses efeitos são perdas econômicas. Por quê? Alguém que vai ter, por exemplo, a sua produção danificada, prejudicada, o meio ambiente que vai ser prejudicado, alguém que era um terceiro e acabou tendo aí o seu patrimônio destruído em razão do acidente ocorrido, veja, aí são perdas econômicas, mensuráveis economicamente. E é aí que você tem que pensar no princípio da função social do contrato. Entender o seguinte, teve perdas econômicas para poder falar aqui que você deve, então, invocar essa função social do contrato? Ah, veja, é que assim, eu fiquei com dó. Eu achei injusto, foi feio, sabe? Feio, com dó,
não atrai função social do contrato, tá? Você pode talvez aí falar função social da propriedade, algumas outras questões, mas do contrato não. No contrato a gente vai falar aqui de perda econômica. O terceiro poderia ter lucrado mais? Ele poderia ter mantido o patrimônio? Ele poderia ter ganhado alguma coisa se não existisse esse contrato? Assim, está fora, de novo, da previsibilidade de um contrato desse trazer esses problemas para ele como terceiro? Está fora. Então, aqui ele pode acionar essa função social do contrato. Porque, veja, muitas vezes o terceiro realiza uma atividade, ele sabe que aqueles outros contratantes lá, que ele está observando, a atividade deles vai impactar na dele. Mas isso é normal da dinâmica de um mercado. Veja, se eu sou dono de uma hamburgueria aqui, e daí, do lado esquerdo, surge o McDonald's, do lado direito, surge o Burger King, eu vou falar assim, função social do contrato, eles têm que lucrar menos para poder proteger a minha atividade. Posso falar uma coisa dessa? Claro que não. Claro que não. Eles estão explorando o mercado. Concorrência. Veja, não estou falando aqui de concorrência desleal, aquelas outras medidas que podem acontecer. Claro, aí temos outras situações. Mas veja, eles estão explorando a atividade e eu sou prejudicado por eles explorar aquela atividade. Os contratos que eles fazem com fornecedores e tudo mais. Mas eu não posso agora assumir, invocando função social do contrato, para poder impedir aquela atividade deles. Então é isso que deve ser pensado para vocês, que esse prejuízo, né, esse problema que você vai poder aí acionar, então invocar a função social do contrato, envolve, portanto, você falar em perda econômica, daquilo que está fora da alha contratual. Ou seja, dentro daquele campo que você tem que pode ganhar ou perder aquilo que está além de uma previsibilidade. Tá? Gente, falando inclusive dessa interferência nos terceiros, quero falar um tema que eu não ia falar dele, agora resolvi falar, porque eu falo demais também, né? Então, vou falar assim, eu vou meter meu nariz onde quer, mas olha o tamanho do nariz, né? Então, meter o nariz nas coisas é a coisa mais fácil para mim, é só virar a cabeça. Então, olha só, né? Tem um tema dentro da função social do contrato, da função social em si, que chama tutela externa do crédito, ou teoria do terceiro cúmplice. O que é isso? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a doutora Cláudia e o doutor Marcos têm um contrato. Então, a doutora Cláudia vai prestar serviços de advocacia para o doutor Marcos, uma questão específica que ela entende bem, que ela é especialista. Um dia eu encontro o doutor Marcos e falo assim, aí, como é que estão as atividades? Estão boas? Legal, contratei a doutora Cláudia para cuidar de um tema específico meu, lá, não sei o quê. Aí eu falei, é? Nossa, eu entendo disso também, é bacana isso daí. Ele, que bom, mas então, contratei a doutora Cláudia e eu falo assim, desfaz o contrato com ela, vai. Faz comigo, vai, rescinde o contrato com ela e não vai ser bom, eu faço um precinho bacana para você e tal, mas larga a mão, vai, a gente é brother, é nóis, tal, larga ela. Daí fica meio assim, não sei, vai, pensa bem. Daí eu fico mandando uns WhatsApp para ele e tal, né, enchendo o saco, tudo mais, tal. Até que ele fala, beleza. Eis que a doutora Cláudia percebe isso, descobre. Fala assim, contratou o doutor José Eduardo e tal. Daí um dia alguém consegue uma informação, o doutor Marcos fez isso, ela consegue os prints que eu ficava mandando coisa no WhatsApp e tal. Pronto, descobre tudo. Há um jeito de punir esse comportamento meu e do doutor Marcos? Tem. Tutela externa do crédito. Teoria do terceiro cúmplice. Eu, em razão da função social do contrato, não posso aqui ficar chamando os contratantes, interferindo no contrato deles, de forma a prejudicar aquela relação contratual e, ao mesmo tempo, eu ser beneficiado do término desse contrato ou do desvio ocorrido nesse contrato. Veja, você vai pensar assim, pronto, mercado é um grande problema de terceiros cúmplices. Porque você vai por exemplo, você vai na Casa Bahia,
você quer comprar geladeira lá, o cara vai falar que faz o preço. Daí você vai na... como é que é o nome da loja? Ponto Frio. Daí o cara fala assim, a Casas Bahia tá fazendo tanto, eu faço tanto, não sei o quê. Vem fazer comigo contrato. Aí você vai na Magazine Luiza e ele fala, não, eu faço outro jeito, não sei o quê, faz comigo, blá, blá, blá. Pronto. É o terceiro cúmplice para tudo quanto é lado, querendo desfazer os contratos e tudo mais. Cuidado. Porque a gente tem que pensar aqui que, veja, o terceiro cúmplice é aquele que vai agir de maneira a interferir no contrato, mas de maneira prejudicial. Ou seja, aqui ele tem um interesse que não é simplesmente um interesse legítimo de vender suas coisas, seus produtos, seus serviços, de então cumprir aquilo que estaria contratado. Mas ele quer, na verdade, realizar um ato, né, de angariar, fugiu a palavra correta, mas de angariar, de pegar aquele outro contratante para si, querendo o prejuízo do outro. Então, veja que aqui é um comportamento que não é próprio para o direito. Você tem um comportamento considerado aí ilícito, porque ele tem um interesse por trás. Ele tem um interesse, portanto, né, que é oportunista. Veja. E aqui a gente puxa até do common law, principalmente, essa ideia do oportunismo. A ideia, então, de que há uma assimetria entre as partes. O que é essa assimetria entre as partes? Veja, o exemplo que eu dei lá da doutora Cláudia, doutor Marcos e eu sei muito mais aqui sobre a relação da doutora Cláudia com o Marcos do que a doutora Cláudia sabe comigo com o Marcos. Então, há uma assimetria informacional. Eu sei muito mais do que ela e me aproveito disso. O que pode também não ser só de informação, pode ser de poder. Vem contratar comigo, doutor Marcos, porque você sabe, o meu escritório é um arranha-céu lá em São Paulo, Belo Horizonte, em Salvador, e a gente cuida de todas as causas dos top 3 dos mais ricos do mundo. Então, você vai querer ficar com a doutora Cláudia ou com o meu grande escritório? Opa, nossa, pelo amor de Deus, quero ser um grande escritório cheio de arranha-céus. Aí, então vamos, ótimo, né? Então, veja, já tem uma assimetria inicial. Segundo, eu estou explorando essa assimetria. Eu estou tirando vantagem disso. E quando eu tiro vantagem disso, com o intuito de prejudicar, então, agora eu tenho essa ilicitude. Agora, então, eu posso falar que há possibilidade de invocar a função social do contrato e essa ideia da tutela externa do crédito. Veja, agora se fosse diferente, doutor Marcos está contratando com a doutora Cláudia, daí ele ficou sabendo que eu presto serviço mais barato, e daí então que eu faço uma situação melhor, que eu tenho, sei lá, vamos dizer, uma entrada melhor com aqueles que eu preciso negociar e tudo mais, ele fala assim, olha, quer saber, eu acho que era melhor ter contratado o doutor José Eduardo do que a doutora Cláudia. Ele desfaz o contrato e vai atrás de mim? Não é tutela externa do crédito. Mercado. Oportunidades melhores atraem consumidores, atraem contratantes. E é isso simplesmente que vai acontecer. Então, cuidado também no momento de invocar essa teoria dentro da função social do contrato. Porque agora estão começando a falar mais de tutela externa do crédito pela dinâmica contratual ter aumentado, e daí então eu já estou prevendo a loucura que vai ser. Agora, qualquer pessoa que rescinde contrato e contrata com outro, já fala, nossa, a pessoa está agindo mal, e já vai querer função social do contrato e tudo mais. Principalmente eu que defendo o inadimplemento eficiente do contrato, lá, minha tese de doutorado, então eu quero menos ainda que aconteça um absurdo desse. Né? Também, outro tema que a gente pode falar depois, tá, Mariana? A gente vai combinar outra data. Muito bem. E aí, então, vamos para o terceiro aqui e último tema que eu quero trabalhar com vocês. É um tema grande, tá? Mas prometo não cansá-los, até porque já deve estar um pouco cansado de ouvir minha voz aqui falando, principalmente que eu tenho sotaque de interior, porta, o R já começa a cansar, né? Que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé,
infelizmente, se tornou atualmente guarda-chuva para tudo, né? Se você não sabe o que defender, no constitucional você joga o dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade. No direito contratual você joga boa-fé. E seja o que Deus quiser, o coringão, é o zap, né? Pá, pronto, feriu boa-fé, pronto, escapa aí, né? E aí que a gente tem que tomar cuidado. E precisamos começar a pensar melhor na boa-fé, tá? E para isso a gente precisa pensar no próprio conceito dela, nas ideias próprias que ela envolve. Veja só. A gente fala sobretudo de boa-fé objetiva dentro do direito contratual, que envolve, então, o comportamento das partes, que envolve, então, como que elas agem se está em conformidade com aquilo que razoavelmente se exigiria daquela pessoa. Não vou falar homem médio, porque está caindo essa ideia do homem médio, né? Então, pelo que se era esperado daquela pessoa naquela circunstância que ela deveria agir. Fala boa-fé objetiva, mas numa situação que é extremamente subjetiva. Porque você entendeu o que é isso razoavelmente deveria agir naquele momento, cada um pode entender, né? Se eu estou acostumado a fazer de tudo e mais um pouco, sou uma pessoa muito agitada, vou falar, claro que dava tempo. Era só pegar o carro, faz isso, não sei o quê. Outro que é mais tranquilo, vai falar assim, não, ele devia fazer só amanhã mesmo, e daí amanhã não teve mais jeito, acabou, tranquilo, né? Não dá para exigir. Então, precisamos pensar um pouco em parâmetros para aplicação, para entendimento disso. Veja, primeiro que eu digo, boa-fé, deixe para invocá-la como princípio, genericamente, como, então, aquela norma que vai solucionar seu caso, se, de fato, não há nada nas cláusulas contratuais que te deem uma resposta ou não há solução evidente, ou até não precisa ser tão evidente, até vamos dizer assim, nas entrelinhas, em algum dispositivo legal. Como assim? Vou dar um exemplo já dentro de um desdobramento do princípio da boa-fé, dentro do Duty Mitigate the Loss. Vamos dizer o seguinte, não vou nem falar tanto do Duty Mitigate the Loss, mas vamos falar um pouquinho mais dentro do princípio da boa-fé. Tem um dispositivo no Código Civil, artigo 771, se eu não me engano, se é 769, 771, um dos dois, tá? Que fala que no momento que ocorre um sinistro, você deve avisar a seguradora daquele sinistro imediatamente. Sob pena de, se você não avisar, inclusive você pode ficar sem direito a receber o ressarcimento pelo dano sofrido aí, seja no seu veículo, seja lá o que for. Veja, o que é isso aí? Qual que o princípio que está por trás dessa norma? Boa-fé, dever de informação. Agora veja, o que é mais fácil você invocar na sua petição? Do princípio da boa-fé. Dever de informação deve ser entendido dessa maneira, deve falar, deve dizer ao outro contratante tudo aquilo que aconteceu no seu contrato e tudo mais, aquilo, as circunstâncias que podem impactar. E veja, isso impactou no contrato e como impactou, violou o princípio da boa-fé, porque não foi informado, tudo mais. 422 do Código Civil definiu a boa-fé como um princípio e deve, então, estruturar todo o ordenamento jurídico civil contratual. Nossa, beleza. Ou então você faz o seguinte, você abre um item e fala assim, não houve a informação da ocorrência do sinistro, violando o artigo 771 do Código Civil, que diz, deve ser informado, tudo mais, blá, blá, blá. Bom, muito mais fácil, muito mais simples, né? Ou até mesmo, vamos dizer, não é contrato seguro, qualquer outro contrato, qualquer acidente, ocorrência com os produtos envolvidos neste contrato devem ser informados imediatamente ao contratante 1, ao comprador, ao vendedor, seja lá o que for. Coloca no contrato. Invoca a cláusula. Não foi informado. Descumpriu a cláusula tal. Veja, muito mais fácil, o seu argumento é muito mais forte. A gente tem mania, eu entendo, a gente tem mania de invocar princípio porque é um argumento forte dentro de um sistema, dentro de um ordenamento. Quando a gente fala de hierarquia, de normas e tudo mais, é forte, estruturante.
Mas para a argumentação jurídica, o ato de você defender sua ideia, o princípio não é forte. Solta isso da sua cabeça. A regra é mais forte como argumento do que o princípio. Mas para fins de ordenamento, o princípio é mais forte do que a regra. Então, se valha disso. Veja, procure no ordenamento, primeiro, alguma regra que possa fundamentar aquilo que a boa-fé mesmo está dizendo. Não achou? Então você fala de princípio da boa-fé. Veja, você pode aqui falar agora de outros desdobramentos. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que uma dívida está sendo cobrada de mim, Mariana está cobrando uma dívida de mim, né? Não vou pagar por nada. Problema seu, tá, Mariana? Fica aí cobrando de mim. E eu vejo que já prescreveu, mas a Mariana também um dia mandou uma mensagem e falou assim, Zé, quer saber? Esquece a dívida. Fica de boa, a gente é miguxo, tá? A gente vai depois lá, sei lá, no McDonald's, daí a gente come um Big Mac junto, tal, não sei o quê. A gente compra o molho do Big Taste, tal, deve ser gostoso. Eu falo, nossa, a gente é amigo de verdade, tal. A gente sai de mão dada, pulando pelo shopping lá feliz, né? Daí eu falo assim, eu tenho duas opções aqui. O que eu posso fazer? Eu posso alegar prescrição, se ela vier me cobrar, vamos dizer que ela não gostou do molho, do Big Taste, falou assim, não, achei ruim, tomou raiva de mim, de novo, e falou, vou cobrar, né? Então ela pode ir lá cobrar a dívida para mim judicialmente, e eu posso alegar prescrição, ou eu posso invocar a boa-fé e falar de suprécio. Ou seja, que ela perdeu o direito pelo não exercício em tempo razoável do direito dela. Inclusive, podemos até puxar o venire contra facto próprio, que ela teve um comportamento contraditório, falou que não ia cobrar e depois me cobrou. E eu posso falar de surrécio. Nossa, porque eu adquiri o direito de não ser cobrado. Pronto. O que é melhor? Falar de prescrição ou falar de surrécio e suprécio? Prescrição. Concorda comigo, Bárbara? Não é melhor falar de prescrição? Veja, porque você vira e fala assim, o prazo é tal. Vamos contar os meses, excelência? 1, 2, 3, 4, 5, contar os anos. Deu o prazo, acabou. Mariana, você não pode fazer nada. Problema seu. Morra com essa dívida agora, né? Agora, se eu vou ter que falar de suprécio o resto, eu vou ter que falar, olha, a Mariana um dia falou para mim que não ia cobrar. Prova. Então, perdi o print. E troquei de celular, já era. Mas ela falou, viu? Falou, excelência. Tenho certeza. Fulano ouviu, o doutor Marcos ouviu o dia que eu falei. Não é verdade, doutor Marcos? Lembro não. Nem lembro disso aí. Testemunha, né? A gente adora, como advogado, a gente adora testemunha, né? Elas falam exatamente tudo aquilo que a gente quer na hora. Você é amigo da parte? Sou amigão do peito, adoro ele, faria tudo por ele. Tá bom, né? Testemunha, que bom, né? Muito bem. Então, veja que é muito mais fácil você falar objetivamente do prazo. Quando que você vai invocar suprécio, surrécio e tudo mais? Quando não se consumou a prescrição. Dentro ainda do período de prescrição, né? Daí, nesse prazo, você sim tem que falar de surrécio, suprécio. Se não, já era, né? Olha só, né? É verdade, está gravado aqui, é bom, inclusive, eu salvar tudo mais aqui, né? Para falar dessas dívidas. Muito bom, muito bom. Muito bem, tá? Então, veja. Venire contra factum próprio, suprécio e surrécio, você tem que pensar justamente se não há alternativa no ordenamento, como, por exemplo, prescrição, para poder escapar, portanto, do uso desses argumentos. Inclusive, até eu deixei de falar uma coisa aqui para vocês, só voltar rapidinho para a função social do contrato. Quando eu falo da tutela externa do crédito, né, a gente fala dela aplicado a todo e qualquer contrato. Menos um. Tem um contrato que você não precisa falar disso. Sabe qual que é? É o contrato de prestação de serviço. Por quê? O contrato de prestação de serviço tem o artigo 608 do Código Civil,
que já te dá a solução sem ter que você ficar falando a tutela externa do crédito funciona assim, blá, 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 blá. Olha o que ele fala, o 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Pronto. Invoca o 608 no contrato de prestação de serviço, ao invés de ficar explicando o que é a tutela externa do crédito para o juiz, né? E daí, se der sorte, ele já ouviu falar, conhece, ele sabe os requisitos. Se não, amigão, você está tentando dar aula, né? Daí é complicado, você tem que dar aula na petição, até porque ele vai ler a pessoa e fazer lá, muitas coisas, eu tenho mais 30 sentenças para dar hoje, e o cara me escreveu 50 laudas explicando tutela externa do crédito, citando doutrina alemã. Que felicidade da minha vida. Estagiário, lê isso aí para aprender, enquanto eu vou fazendo as outras sentenças aqui, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não perca seu tempo fazendo uma coisa dessa. Aí, outra questão, e daqui então vou me encaminhando para o final da minha apresentação, acerca de outro desdobramento também interessante que deve ser pensado, né? Quero falar de mais 2 aqui. O primeiro deles é a ideia do TUQOC, tá? Do TUQOC. O que é isso? A ideia do TUQOC é aquele comportamento que viola a confiança do outro contratante, né? Então, você surpreende o outro, ele fica numa situação de desvantagem na relação contratual. Veja, você pode trabalhar com o TUQOC, vendo essa surpresa, essa não cooperação, né, que acaba sendo também uma violação ao dever de cooperação do princípio da boa-fé. Você pode se lembrar também de algumas situações que é muito mais fácil você talvez justificar. Traz a ideia daquele que não pode se beneficiar da própria torpeza, né? Veja, você então não pode alegar algo que já é uma ideia torpe sua para extrair vantagem injusta do outro contratante. Muito bem, isso é um desdobramento. Mas precisa você se valer sempre do TUQOC quando acontecer isso? Precisa falar do brocardo jurídico de não se valer da própria torpeza? Veja, olha de novo para o código. Artigo 476 do Código Civil, que tem a exceção de contrato não cumprido. Você não pode exigir do outro cumprimento. Como é que você vai exigir uma vantagem se você não cumpriu a sua vantagem, que seria para o outro? Outro artigo, artigo 180 do Código Civil, menor entre 16 e 18 anos, não pode, para se eximir de uma obrigação, invocar a sua idade se ele dolosamente ocultou. Pronto. Você não pode utilizar disso. Usa o artigo do Código Civil para tanto. E, finalmente, para falar aqui de um tema que eu gosto de desdobramento dentro do direito civil, do direito contratual, que é o duty to mitigate the loss, que eu compreendo que é um ônus da mitigação, não dever de mitigação, mas que, veja, é um desdobramento intrínseco ao princípio da boa-fé, pelo menos a meu ver, aqui outros autores não concordam exatamente, mas veja, o duty to mitigate the loss, ainda que possa ser aplicado a todo e qualquer contrato, inclusive eu defendo no meu livro, duty to mitigate the loss no direito civil brasileiro, que ele pode ser aplicado também para fins extracontratuais, com alguns parâmetros. Mas veja, existem regras no nosso Código Civil que tratam especificamente de aplicação daquilo que seria um ônus de mitigação. Quando que isso pode acontecer? Veja, no próprio contrato de seguro, que você tem a obrigação de realizar atos para reduzir o agravamento do prejuízo, tá? Aí, então, ou é o 769 ou o 771. Então, depois vocês leem daquele exemplo que eu dei anteriormente, inverte ou não. Falei certo? Imagino que seja o 771 nesse caso, tá?
Você tem, para contratos de compra e venda internacional, o artigo 77 da Convenção das Nações Unidas sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias, a CISG, tá? Incorporado no Brasil já. E esse artigo 77 fala de mitigação de prejuízo, então você não precisa invocar Duty Mitigate Law genericamente, invoca o artigo, tá? Assim como você tem, então, entendimentos doutrinários sobre o tema, né, que você pode falar aqui também, enunciado 169 da Jornada de Direito Civil, enunciado 629, mas daí para fins doutrinários. Mas, sobretudo, veja, contrato seguro, contrato de compra e venda internacional de mercadorias, se valha do dispositivo legal, entendendo que parâmetros para mitigação você precisa respeitar os elementos caracterizadores, que eu chamo de pressuposto de existência. Tem que ter o inadimplemento, esse inadimplemento tem que ser imputável ao devedor e deve ser aí possível, finalmente, que o credor, né, prejudicado, que ele possa realizar atos para minimizar ou evitar os prejuízos de maneira razoável. Então, veja, se o devedor deixou de pagar, ficou inadimplente de maneira culposa, é imputável, então, a ele esse não pagamento, eu, como credor, tenho que ver se o meu prejuízo é evitável ou inevitável. Se inevitável, fico quieto, não tenho o que fazer. Pronto, assumo. Se é evitável, então eu tenho que agir. Como agir? Felizmente não dá tempo aqui para falar com vocês sobre o como agir. Mas eu tenho uma proposta de uma regra de aferição de razoabilidade, que eu falo que você tem aí, então, formas de ver de forma adequada, se a medida é perigosa, se a medida é onerosa, a questão de eficiência da medida e a lucratividade dela, para poder aí estabelecer o parâmetro se eu devo agir ou não devo agir. Só que daí, ó, ela é extremamente extensa e seria uma aula por si só. Então fica para uma outra oportunidade, ou quem tiver interesse em comprar o livro já pode tomar spoiler dele também, tá? Pessoal, acredito que seja isso também, não quero cansá-los de deixar a oportunidade também para perguntas, para falas, comentários dos demais presentes aí. Agradeço a todos por me ouvirem até agora, espero que tenham gostado, não tenha cansados tanto e fico à disposição para dúvidas e comentários aí. Muito obrigado. Valeu. Doutor José Eduardo, a gente que agradece o senhor pela oportunidade, a sua presença, a disponibilidade aí de nos dar essa aula de contratos, de princípios. Realmente foi uma grande aula aí de faculdade que trouxe bastante conhecimento e ideias, né? É o que o senhor falou, a gente acha que sabe fazer petição, a gente acha que sabe fazer contrato, mas sempre tem alguma ideia, algum princípio, alguma coisa interessante que faz a gente mudar a visão um pouco sobre isso, né? E realmente, voltando à sua fala aí no início, que você falou do mais importante que você tratar do princípio numa petição, numa contestação, numa inicial, numa contestação, é você tratar isso nas cláusulas contratuais, né? Isso vai evitar muita coisa à frente. Mesmo sabendo que existem situações que não são tão previsíveis como essa que a gente está vivendo, e isso mexeu com muita gente, com contratos de aluguéis, com diversos tipos de contratos aí que envolveu a questão social, econômica das pessoas. Então, realmente, as suas ideias aí, a sua ilustração nos faz pensar bastante realmente nessa aplicação, nesse cuidado da elaboração do contrato e as cláusulas ali baseadas nos princípios, né? Que é a base, a fundamentação aí de tudo no direito civil, né? Então, agradeço realmente pela oportunidade, a excelente ilustração aí da sua palestra. Eu acho que todos gostaram aí, foi maravilhoso realmente e muito agradável. A gente vai abrir aqui para algumas para as perguntas, e antes de lançar as perguntas,
Eu lembro aos participantes aqui da palestra que acompanham e desejam o certificado de participação pela OAB, basta solicitá-lo no link que foi disponibilizado aí no nosso chat, tá? Entrando lá no link do site oficial da OAB, aqui de Campinas, vocês podem solicitar aí o certificado de participação desse evento, tá? E já aproveito aí para estar sempre participando dos nossos próximos eventos aí da Comissão de Direito Civil, da OAB de Campinas, e seguir também as nossas redes sociais aí, o Instagram. Bom, gostaria de fazer uma primeira pergunta aí para o doutor José Eduardo Martins, a respeito do tema do princípio da liberdade. O senhor entende que há limite para o princípio da liberdade de contratação ou ele é absoluto para os interesses das partes diretamente envolvidas? Gostaria de saber a sua opinião sobre esse princípio da liberdade. Muito bem, ótima pergunta. A liberdade não é absoluta, né? Não tem como ser absoluta, embora seja muito grande. Vou dizer assim, nosso estudo na graduação, principalmente, a gente estuda muito as restrições ao contrato. Então, é aquilo lá, né? As aulas de direito são sempre as aulas em que tudo dá errado, né? Então, a gente estuda, então, que deu problema no contrato, a parte brigou, fulano cometeu crime, é ilícito, não sei o quê. A gente vê sempre os extremos. Mas a gente sempre esquece, isso eu tento até ressaltar para os meus alunos quando eu estou falando de direito contratual e tudo mais, que a regra é as coisas funcionarem. A gente imagina, nosso dia a dia, muitos de vocês hoje saíram de casa, compraram alguma coisa, ligaram a internet, ligaram a eletricidade e tudo mais, os contratos estão funcionando e você pagou por isso ou está pagando as coisas. Estão funcionando numa boa. E você teve uma liberdade de estabelecer as cláusulas, ainda que tenha um contrato de adesão, em muitos casos, aqui você ser consumidor, você teve aí uma certa restrição nessa escolha. Mas funcionou conforme vocês, contratantes, assim quiseram. Então, a autonomia, a liberdade é bem grande. Mas a gente tem restrições que são impostas pelo nosso ordenamento jurídico. E aqui não falo não daquele negócio de dirigismo estatal, nada disso, né? São restrições que são salutares, são necessárias, que inclusive a gente encontra em outros países que são apontados como de uma liberdade extrema para contratações. Se você pegar, por exemplo, o direito norte-americano, eu estudei bastante aí para o meu doutorado, para desenvolver algumas ideias dele, eles têm essas várias restrições. A diferença é que estão em precedentes. É fulano versus fulano. E daí você acha lá no fulano versus fulano, você extrai aquela regrinha específica que restringe liberdades. Você tem a ideia, por exemplo, a gente tem sempre aquela ideia assim, se você não prestou atenção, você se deu mal no contrato. Né? E aqui no Brasil a gente já fala de abuso de direito, que é complicado, que deveria ser uma situação ilícita. Lá nos Estados Unidos é ilícito. É o disgorgement, que eles chamam. Tá? Tem uma certa polêmica nos limites do disgorgement, mas eles falam, se você foi enganado, né? Se você entrou de forma ingênua, inocente, e foi enganado naquela contratação, o lucro que a parte contrária obteve tem que ser restituído. Ele não pode ganhar dinheiro aí em cima de você de maneira oportunista. Então, a gente vê que essa liberdade comporta, sim, restrições, é que aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, elas são mais evidentes e para nós que estamos no direito lidando com os conflitos, parece que essa liberdade desaparece, mas ao contrário, ela é bastante extensa. Tá? Excelente, muito obrigado. Bom, tenho mais uma pergunta aqui para o senhor. Eu gostaria, na verdade, de saber uma dica do professor aí, se pode nos dar para elaborarmos contratos em que cláusulas não sejam eventualmente relativizadas pelo Poder Judiciário. Aí é uma pergunta difícil. Dica interessante. Pergunta do milhão. Pergunta do milhão. Ó, aqui eu acho que é a preocupação exagerada com clareza na redação. Tá? É pensar o seguinte, que as cláusulas do contrato... Vamos começar, vamos pegar pela ordem lógica, né? Primeiro, no seu estudo antes de montar a cláusula, olhar bem o ordenamento.
não há qualquer impedimento, não há qualquer restrição evidente no ordenamento? Não tem. Primeiro passo cumprido. Segundo, olhar a jurisprudência. Sobretudo Tribunal Estadual, STJ. Já teve algum caso que se discutiu aquele tipo de coisa? Não teve, ou se teve, não criou problema. Ótimo. Terceiro passo, clareza na redação contratual. Aqui eu acho que é o mais importante. Porque nós do direito estamos acostumados a escrever todo cheio de, vamos dizer assim, rendas e coisas, e bonito, e expressões e tudo mais. A gente tem que lembrar que a gente está redigindo o contrato, mas a gente não é o contratante. O cara que às vezes vai cumprir o contrato, ele é aquele cara que, vamos dizer assim, vou falar de forma informal, assim, mas é o cara bronco, por vezes. Não teve um estudo aprofundado, aperfeiçoado e tudo mais. Ele vai ler aquilo e fala assim, mas doutor, então é para eu pegar o troço e levar até lá? É isso que está escrito aqui? Você fala, então escreva de um jeito que é pegar o troço e levar até lá. Não inventa moda. Vamos pegar a ideia da agora que está na moda, né? Visual law, né? Legal design. Né? Eu tenho as minhas restrições sobre isso, não sou tão exagerado que nem o professor Lenny Streck, não sei se vocês estão acompanhando a saga dele contra o Visual Law e Legal Design, não sou tão exagerado quanto ele, mas eu tenho algumas das minhas restrições aí, porque eu acho que não pode também simplificar demais aquilo que você não entende nem o básico, mas é a ideia de que, olha, você tem que pensar no outro, quem vai ler, quem vai cumprir a cláusula. Então, faça uma redação clara, simples, para que as pessoas entendam. Porque se você diminui a assimetria informacional, você diminui o litígio. Diminuindo o litígio, você não precisa levar para o judiciário. E se chegar no judiciário, o juiz tem plenas condições de entender a dinâmica do contrato, independentemente de saber o que aconteceu no dia a dia. Então ele não precisa assim, olhei o contrato, li, tá, mas o que vocês andaram fazendo? Chama a testemunha. E isso aqui, junta tal documento, junta outra coisa. Sabe aquilo que você lê e fala assim, cara, eu não sei. Primeiro parece que eles contrataram isso, daí agora eles mudaram porque eles conversaram entre eles. E não, deixa claro no papel, que o juiz já sabe. A obrigação é essa. Se a obrigação é essa, cumpriu? Não cumpriu. Então, condenado ou absolvido. Acabou. Então, acho que é o jeito mais fácil de você trabalhar aí para impedir intervenção indevida no judiciário. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, todos. A gente acha que o judiciário intervém demais em contratos. Mas tem que tomar cuidado e pensar o seguinte, que por um estudo que eu fiz de 2003, melhor dizendo, até 2018, acho que foi até 2018, nos contratos empresariais, o Tribunal de Justiça de São Paulo pouco ou quase nada interviu nesses contratos. STJ, eu achei um caso só e ainda era um contrato que envolvia contrato administrativo, que era uma licitação, então não era nem bem contrato empresarial. Então a gente tem essa ideia de intervenção porque a gente olha para os contratos de consumo. Contrato de consumo mexe, e digo, tem que mexer mesmo. Tem muito absurdo em contrato de consumo mesmo, tá? Que inclusive puxa esse problema que eu falei do princípio. Muitas questões principiológicas no direito do consumidor, muitos termos vagos, conceitos jurídicos indeterminados. Então, a cláusula é abusiva. O que é abusividade? Cada hora que aparece uma relação de consumo nova, a gente tem que descobrir o que é abusivo e o que não é. E daí fica complicado. Não digo que é fácil falar, abusivo é 2 pontos, colocar taxativo. Isso a gente nunca vai conseguir fazer. Mas essa abertura abre espaço para essa atuação do judiciário. Então, quanto mais claro, quanto mais preciso, quanto maior a definição da cláusula, mais difícil ter aí revisão ou resolução do contrato, né, pelo Poder Judiciário. Tá? José, sabe que isso é um ponto muito importante. Eu sempre que eu converso sobre contratos, eu falo isso, porque geralmente a gente negligencia a redação de contratos, né? A gente, redigir contrato é simples, pega ali um modelão na internet, muda os dados e tá tudo certo. E eu sempre falo isso, gente,
A gente tem que pensar assim, você está redigindo o contrato hoje, mas hoje está tudo bem, porque as partes estão contratando agora. Então está todo mundo feliz, está todo mundo contente, todo mundo prometendo que vai cumprir com tudo. E daqui a 10 anos, quando o problema pipocar, porque eventualmente ele vai aparecer. E aí, você não... Porque um ponto muito importante que você falou, né, é justamente esse. Quando você está redigindo o contrato, pelo menos a regra, é que está muito claro ali aonde você quer chegar, de onde você está saindo, você enquanto advogado, né? De onde você está saindo, onde você quer chegar e ponto final. E daqui a 5 anos, 10 anos, milhares de outros clientes vão ter passado, milhares de outros problemas vão ter passado. Será que você vai lembrar daquilo, da ideia lá do início? Provavelmente não, só se você tiver uma memória super fora do normal. Mas senão você não vai lembrar. E aí, tá claro aquilo ali? Tá claro para um outro advogado que assumir eventualmente esse caso? Se ele ler, ele vai entender? Ou só você entendeu porque está na sua linguagem, no seu mundinho, né? Na sua redação? Então, até isso a gente precisa fazer, esse exercício de abstração, né? De, olha, deixa eu reler agora com um olhar mais imparcial, um olhar externo para tentar compreender se daqui a X anos, quando eu tiver o problema, qualquer pessoa consiga resolver esse conflito, qualquer pessoa consiga entender que está ali. É até um exercício para a gente saber se o nosso contrato está ou não está completo, né? Deixa eu imaginar que se der um problema sobre isso, a pessoa além dessa cláusula, ela consegue pelo menos ter um norte ou nem isso, né? É um exercício para a gente sempre fazer. Não, vou até dar um exemplo prático meu. Aconteceu faz umas 2 semanas, um amigo meu pediu para eu dar uma olhada num contrato, né? Isso aí foi consulta, mas não foi que ele dá uma olhada, que a gente fala, né? Dá uma olhada no contrato. Foi no churrasco, né? Falou assim, não, dá uma olhada aí, porque é um contrato de financiamento meu de um imóvel que eu estou adquirindo, só para ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema. Falei, vou dar uma olhada. Legal, né? Aqueles contratos que tem 50 páginas, né, de financiamento, que você até começa a descobrir, você fala assim, nossa, dá para contratar isso também, verdade, né? Não. Enfim, daí você vê muitas regras lá, muitas cláusulas são Ctrl+C, Ctrl+V de lei de financiamento, tudo mais e tal. Daí chegam algumas de cobrança de taxas, possíveis multas e tudo mais, e daí começa a confusão na redação. Porque uma se aplica a um negócio, se aplica a outro, faz referência a 3 outras cláusulas, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa, chegou um momento que eu peguei uma folha de papel, coloquei na minha frente, computador na frente, e comecei a desenhar as cláusulas. Eu falei assim, essa se relaciona a isso, que fala disso, que puxa isso, a multa faz isso aqui, e depois vem a taxa de não sei o quê, tudo mais e tal. Isso está cobrindo uma em cima da outra? Ah, não, então uma está separada. Não, então tá bom. Porque não dá para entender. Não dá. É muita coisa lá colocada. E assim, de forma que o título vamos dizer, do capítulo dentro do contrato, né? Absurdo de falar uma coisa dessa, mas o capítulo, ele fala lá de taxa tal, multa tal, e de repente ele começa a falar de outra coisa no meio. Assim, cara. Né? Então, isso é um problema. Assim, claro, a gente sabe das más intenções, principalmente de instituições bancárias e tudo mais, tem um porquê também por causa disso, né? Mas para fins de contratos que a gente faz normalmente, que a gente redige aí entre clientes que não são dessa parte financeira e tudo mais aí, colocar cláusulas assim é pedir, é implorar para você pedir intervenção judiciária, que ninguém vai entender aquilo, vai cobrar mais, vai falar que está cobrando a menos e assim vai. Né? Parecer final da análise contratual. Pague todas as prestações em dia. E não pagar no contrato com um mês de antecedência para eu conseguir entender o contrato. Exato. Claro, você entregou sua alma. É isso daqui que você está fazendo. Se você não pagar, entregue sua alma. E agora eles acresceram, né, nesse contrato de financiamento, a questão da pandemia. Uhum. Que agora aquele seguro não cobre mais a morte em razão de pandemia. Exato. Aliás, deu desespero nas seguradoras. Agora eles revisaram todos os contratos, tudo mais os termos, para tirar, porque falaram assim, senão a conta não fecha mais. Né? Porque a conta deles fecha, que é uma beleza, né? Uma coisa assustadora, né? Daí não vai fechar mais se continuar desse jeito do ritmo que as coisas estão. Exatamente. Né? O Thiago fez um comentário, uma pergunta aqui.
Aliás, o doutor Boni fez uma colocação aqui, mas o Thiago fez uma colocação. Você gostaria de fazer alguma pergunta, Thiago? Fazer um comentário? Pode abrir seu microfone aí, fica à vontade. Não, só aproveitando ali a oportunidade que a professora falou, que às vezes muitas pessoas querem enfeitar o contrato e acaba prejudicando em uma eventual complicação. Às vezes ali atrapalha na interpretação, como ela falou. Daqui a 10 anos, como que eu vou entender aquele caso? Entendeu? Exato. Então, isso reflete para que a gente possa escrever de modo simples, né? Para que outras pessoas futuramente possam compreender o mesmo mecanismo. É só uma valorização do que ela comentou. Legal, isso mesmo. Obrigado, Thiago. E o doutor Boni tem uma pergunta aqui. O senhor gostaria de abrir o microfone e fazer a pergunta, doutor? Boa noite a todos. Professor José Eduardo, parabéns primeiramente pela clareza da sua aula. Fico muito grato de ter tido essa oportunidade. A minha pergunta é no sentido no contexto, né, daqueles princípios apresentados. Você criou o tópico, a hipótese de, através de uma abordagem ao Dr. Marcos, tirar dela o contrato que eles haviam firmado, não é? Então, naquele contexto, o que caberia a ela fazer juridicamente contra a sua pessoa e contra eventualmente o contratante, que seria o parceiro dela, o Dr. Marcos? Aí você pode, muito boa pergunta, doutor Boni, obrigado, tá? Mas aí você pode cobrar perdas e danos, tá? Você, então, não só vai cobrar aí as verbas rescisórias, digamos assim, que envolve o contrato, aí daí no exemplo do Dr. Marcos, né, que ele quebrou o contrato aí, então você vai cobrar tudo aquilo contratualmente, como também pode cobrar de ambos, tanto do Dr. Marcos quanto de mim, as perdas e danos, os prejuízos que você teve em razão aí da quebra contratual, tá? Então, você faz a prova de todas essas perdas, os lucros cessantes, os danos emergentes e exige aí judicialmente de nós, tá bom? Legal. Mas legal. E só complementando o comentário anterior da Mariana e do senhor, realmente o contrato é uma coisa bem diferenciada, né? Eu, por via de regra, quando eu elaboro algum contrato com o cliente, geralmente você tem nas duas pontas ali pessoas que estão preocupadas com o negócio e realmente eles não têm esse nível de atenção. E aí você tem que jogar realmente o problema, a situação ali, quando você vai batendo as cláusulas ali da estrutura do contrato, geralmente eu faço a pergunta, mas você já conversou com a outra parte sobre isso? Ah, não, isso a gente não falou. Então, é melhor você conversar com ele e definir essa regra, para depois justamente vocês não terem um conflito de interesse ou uma desvantagem para um lado ou para o outro. É melhor definir a regra agora, aqui na cláusula contratual, do que depois vocês ficarem brigando na justiça. Então, eu acho que é a prevenção, né? Aquilo que o senhor falou no início lá, de você demonstrar o princípio, como ele é importante na elaboração do contrato, para você já minimizar os impactos à frente, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor José Eduardo, que é bem interessante para os dias de hoje, que a gente tem toda essa modernidade, essas facilidades no meio jurídico, né? Tantos mecanismos aí de elaboração de contrato, enfim, uma série de ferramentas. O senhor acha possível a substituição do advogado especialista em contratos por sistemas informatizados? Qual a sua opinião sobre esse tema? Boa pergunta. A minha opinião é um pouco polêmica sobre isso. Eu estudei um pouco disso no meu pós-doutorado, aí, né, questão de inteligência artificial e tudo mais. Vou dizer o seguinte, por enquanto, e num período bem extenso, esse por enquanto que eu estou falando, não tem ainda como substituir, não completamente. Atividades acessórias, acredito que seja possível, tá? Por exemplo, você pode ter aí o auxílio da inteligência artificial
para verificação de jurisprudência, entendimentos, recomendações, enfim, né? Todos aqueles regulamentos e tudo mais que podem impactar na elaboração desse contrato, ou até mesmo para identificar cláusulas que estejam falhas e tudo mais, de acordo com regramentos já pré-estabelecidos. Isso ainda é possível. Agora, redigir o contrato, esse contato ainda com as partes, de pensar um contrato que seja personalizado, em conformidade com aquilo que cada um quer, não dá para falar ainda em substituição. Mas eu digo para você, por que eu falei por enquanto? Porque eu vou dizer que a gente está ameaçado, bem ameaçado. E por quê? Porque já existem ferramentas que conseguem, sim, revisar o contrato com muito mais precisão e velocidade que um ser humano, tá? Não sei se eu consigo pegar a referência aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que daí eu já falo com dados isso para vocês. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Esse artigo, inclusive, eu publiquei já, tá, na revista Jurídica Luso-Brasileira, então tem até esse dado lá para vocês, se quiserem ver. Deixa eu ver aqui só onde que está. Aqui. Aqui. É o seguinte. É uma ferramenta chamada LawGeeks, tá? Fizeram um teste, pegaram 20 advogados e tiveram que... E a inteligência artificial, né, essa LawGeeks, tiveram que analisar os riscos dentro de um contrato de confidencialidade. Na verdade, 5 contratos de confidencialidade. Muito bem. A LawGeeks e um advogado tiveram precisão de 94% de encontrar os riscos. Um advogado e a LawGeeks. Os outros teve média de precisão de 85%, sendo que um deles teve só de 67%. Aí você fala assim, bom, um chegou na mesma precisão da inteligência artificial, os outros estavam perto, até que tá bom, né? Até que o ser humano aqui tá conseguindo competir. Tá bom. O problema é que é o seguinte, os advogados demoraram 92 minutos em média. O mais rápido demorou 51 minutos. A inteligência artificial fez em 26 segundos. Não deu nem um minuto. Daí você fala assim, e agora? Será que a gente vai conseguir continuar revisando o contrato? Né? Mas veja que aqui foi um teste para um contrato de uma espécie específica e tudo mais, não significa que seria repetido para todos os outros casos. E a gente não sabe nem se os 94% foram dos mesmos riscos. Talvez algumas coisas passaram. E máquina repete padrão. Ser humano não tem um padrão tão bem estabelecido. Às vezes eu posso encontrar um, num dia eu estou melhor, encontro outro, num dia que eu estou pior, eu não encontro aquele, e assim vai. Então, há de se pensar. Minha opinião polêmica, falo aqui para todos presentes aqui, é a seguinte, que há possibilidade de substituição? Sim. Sim. Eu acho que somos substituíveis nessas tarefas. Mas estamos ainda muito longe disso. Por que muito longe disso? Porque a gente ainda não conseguiu desenvolver uma inteligência artificial que trabalha da forma como o nosso cérebro trabalha, e vice-versa. No momento em que essa barreira ficar transparente, a gente conseguir perceber uma ligação, uma forma de ligar como se fosse um cérebro, que vai ficar isso muito claro quando a gente não conseguir mais explicar como que a inteligência artificial chegou a um tal resultado. Tem alguns testes que já estão chegando nisso, inteligência artificial acertando o resultado e você não consegue explicar como que ela chegou naquele resultado, mas são situações pontuais. Mas quando isso virar frequente, que vai ficar igual, parecido com o nosso cérebro, aí eu acho que acabou. Aí a gente vai ter que pensar em alguma outra coisa para fazer.
né? Talvez pensar aí numa outra forma de atuar no direito contratual. Mas não estou deixando ninguém desempregado aqui, não, tá? Pelo menos aí vai ter uns 20, 30 anos para mais para chegar num ponto desse. Não dá para dar. Se der um salto assim de evolução tecnológica desse jeito, vai ser porque descobriu alguma coisa sem querer aí muito absurda. Mas não acho que vai ser agora, não. Bom? Bom, até lá a gente vai se adaptando aí, né? Exato. Bom, a gente gostaria de fazer muitas outras perguntas para o senhor, mas eu sei que o tempo é escasso e a gente deixa aqui o meu agradecimento pessoal ao senhor Dr. José Eduardo pela disponibilidade. Parabenizo aí pela excelente palestra mesmo. Agradeço aí a todos os participantes, a doutora Mariana aí pela abertura, a oportunidade aí que nos dá na comissão ter essa liberdade de participar, de interagir com vocês. E passo a palavra, então, para a doutora Cláudia, para ela finalizar, agradecer, fazer os últimos agradecimentos. Muito obrigado. Bom, infelizmente está terminando, porque foi uma excelente palestra, com certeza um evento de muito sucesso. É uma pena ter que encerrá-lo, né? Foi muito bom. E eu convido a todos que estão aqui presentes, quem quiser abrir a câmera, para a gente fazer uma foto, para a gente registrar esse momento, né, que foi tão gostoso aqui. Muito obrigada, professor, foi maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço. Esperar o pessoal abrir para a gente fazer uma fotinha. Zé, arrasou, fantástico, aulão, muito obrigada mesmo. Já temos registro de mais dois eventos, né, Mariana? Pelo que eu pude contar, que temos mais 2 previstos, né? Exatamente, é bom que ficou gravado, assim a gente consegue cobrá-lo. Tá bom, pode cobrar. Então vamos lá, todo mundo sorrindo, fazer uma fotinha. Fazer mais uma. Ah, peraí, já fez? Calma, nem sorri. Nem sorri, estava esperando o pessoal acabar de entrar aqui, estava falando, deixa eu ver quem mais vai abrir a câmera. Fazer de novo, então, vai lá. Foi, Cláudia, ficou bom, hein? Tudo bem. Eu acho que ficou. Então, ótimo. Gente, eu coloquei aí no chat para vocês, ó, quem gostou do aulão do professor Zé Eduardo. Ele é o coordenador, como ele mencionou, do curso de pós-graduação em contratos da PUC São Paulo, da PUC Campinas. Já fui para a capital, já. E está com inscrição aberta até segunda, né, Zé? Isso, né? Então, até dia 26 aí para fazer a inscrição, daí matrícula no começo de agosto, se não me engano, e começamos as aulas dia 16 de agosto. Aí. E com a aula de uma super professora aí, Mariana Baroni, né? A doutora Mariana Baroni, aí também vai dar 2 super aulas, Teoria Geral Contemporânea do Contrato e Negociação e Arbitragem, né? Técnicas de Negociação e Arbitragem. Muito bom, muito bom. Não conheço essa professora aí, Zé, mas depois você me apresenta ela. É boa, viu? A professora é boa, viu? Amizade, né? Ontem foi o dia do amigo, ó. Que beleza. Olha que eu acabei de ver aqui, Franzolin está aqui. Franzolin, abração para você. Pô, que bacana você está aí também. Estou vendo os nomes. Gabriel também está aí, Beatriz. Pô, bacana. Fico feliz de vocês estarem todos aí. Legal. Estava aqui agora também. A gente vai ver a Marília, olha só o Felipe, ó. Que bacana. Vitória. Legal, gente. A gente vai falando, a gente entra num outro plano. Depois que agora a gente vai voltando, vou vendo todo mundo. Gente, legal, muito obrigada mais uma vez. Zé, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela super aula. Foi muito esclarecedor, assim, e profundo, sem ser demasiado, sem se estender muito. Então, muito obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo, seu conteúdo conosco. Obrigado a todos que participaram. E para os próximos eventos da comissão, nós temos uma oficina de Direito Civil, nossa segunda oficina de Direito Civil, que vamos tratar os aspectos da guarda e da convivência familiar. Então, vai ser um encontro bem prático para que a gente saiba como
Não deixou de ser hoje também, né, Zé? Hoje foi quase uma super oficina. Mas para que a gente saiba como montar uma petição, né, de guarda, o que eu preciso provar, o que tem que ter na convivência familiar e assim por diante. Então, nos próximos dias, vocês vão ver também a divulgação tanto nas redes sociais da OAB Campinas como nas da nossa Comissão de Direito Civil. Tá certo? Gente, muito obrigada mais uma vez, uma ótima noite a todos. E é isso, vou parar nossa gravação.